O nome parece ser tudo igual, asma brônquica, bronquite, né, Gil? E isso traz uma confusão muito grande para os pacientes, porque, inclusive, quando nós informamos um paciente que esse paciente tem um diagnóstico de DPOC, e a DPOC ainda não é conhecida, DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica, e ela engloba tanto bronquite crônica quanto enfisema pulmonar. Quando a gente fala para um paciente, olha, o senhor tem uma bronquite crônica importante, não, doutor, isso aí não me importo tanto, porque o meu neto já tem essa doença. Então, a confusão, na realidade, o neto tem asma brônquica e o avô tem bronquite crônica, que apesar de ter sintomas muito parecidos, as duas doenças cursam com falta de ar, as duas doenças cursam com chiado no peito, as doenças cursam com tosse, né? Elas geralmente pioram com a mudança de temperatura, com esta cerração que nós estamos vendo agora, mas as semelhanças cessam por aí. Quando a gente começa uma investigação mais profunda, como, por exemplo, fazer um teste de função pulmonar, uma espirometria, aí nós já temos diferença. Quando a gente pede um raio-x, nos asmáticos, o raio-x é normal. A gente pede um raio-x para o asmático para excluir outra patologia, o raio-x ele é normal. Já no paciente com DPOC, a bronquite crônica, o enfisema pulmonar, nós já temos alteração tanto no raio-x de tórax quanto numa tomografia computadorizada. E na espirometria, como eu relatei, também temos diferença. O problema, Gil, cai quando a gente parte para o tratamento efetivamente. Hoje a gente tem uma gama muito grande de pessoas com diagnóstico de DPOC tratando da mesma maneira que a asma brônquica. A asma brônquica, o alicerce do tratamento, a pedra angular do tratamento da asma brônquica é o anti-inflamatório esteroide, ponto. Se nós vamos usar um outro medicamento associado, como um broncodilatador, ok, mas o tratamento inicial tem que incluir anti-inflamatório esteroide. Quando eu parto para a bronquite crônica, o meu tratamento de primeira linha são os broncodilatadores de ação ultralonga. Então, se a gente reportar lá para o início da nossa conversa, se eu estou tendo uma consulta na qual eu estou atendendo uma criança e o seu avô, e ambos apresentam a mesma sintomatologia, mas no final das consultas nós chegamos à conclusão que o neto tem asma brônquica e o avô tem DPOC, bronquite crônica. Este neto vai sair com uma receita de anti-inflamatório esteroide e o avô vai sair com uma receita de um broncodilatador de ação único ou uma combinação de dois broncodilatadores. Olha como muda. O problema que eu trago hoje aqui, Gil, é que a gente ainda vê receituário de muitos pacientes com DPOC, com uso de anti-inflamatório com um broncodilatador de ação longa. Por exemplo, hoje a receita mais prescrita para pacientes com DPOC é a budesonida mais o formoterol, que até alguns anos atrás ainda estava nos consensos da DPOC, ou seja, ainda nós indicávamos a budesonida mais formoterol. Hoje, os últimos consensos dos últimos anos, nós não usamos essa combinação. Então, tem muitos pacientes com DPOC, bronquite crônica, enfisema pulmonar, usando um tratamento que não vai ter um benefício associado. E nós tivemos uma experiência prática ontem na clínica do pulmão, que um paciente foi até lá para realizar uma espirometria para que fosse solicitado pela farmácia popular o seu medicamento para DPOC. E qual é o medicamento para DPOC que ele vem usando? Budesonida mais formoterol, que a gente acabou de dizer que não é o tratamento adequado. Então eu faço questão de trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes da Rádio Acústica, que é muito importante, apesar dos mesmos sintomas, dos mesmos sinais, ter muita semelhança, porém as doenças na sua fisiologia, ela é diferente e, consequentemente, ela tem tratamento diferente.
Volto a repetir, asma brônquica eu vou tratar com anti-inflamatório e esteroide, e o paciente com DPOC eu vou tratar com um broncodilatador de ação ultralonga, pode ser o único. O ideal é que a gente associe com 2 broncodilatadores de ação ultralonga com características diferentes. E o que a gente prega ali na clínica do pulmão, quando a gente sabe o diagnóstico de maneira certeira, inicia-se o tratamento, tanto o paciente asmático quanto o paciente com DPOC vão ter uma vida melhorada, vão ter uma qualidade de vida melhor. No caso dos asmáticos, vai ter menos perda de escola, vai conseguir fazer as suas atividades físicas regulares, vai evitar as crises de dispneia, de falta de ar, o que é uma coisa que angustia a nós pais, e os pacientes com mais idade, com DPOC, esses pacientes vão ter uma qualidade de vida melhor, vão ter menos idas à emergência, vão ter as suas internações repetidas cessadas e, consequentemente, nós vamos aumentar a sobrevida destas pessoas. Então, esse era a dica, o bate-papo que eu queria trazer, Gil, para os nossos ouvintes. Eu agradeço aí a tua interrogação, que é de suma importância, que ainda há muita confusão de asma brônquica com bronquite crônica. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, referente a isso, nessa confusão que as pessoas fazem, né, por causa dos nomes destas enfermidades, é o seguinte, muitas vezes por essa confusão, ou daqui a pouco até por um diagnóstico incorreto, né, acaba diagnosticando de maneira errada, por algum motivo, quais os danos de se utilizar um medicamento errado? Né, se você está tendo aí daqui a pouco asma brônquica e utiliza um remédio para bronquite, isso pode estar trazendo danos para a saúde desse indivíduo e vice-versa, né? Ótima pergunta, Gil. Se a gente for responder primeiro para o paciente com asma brônquica, a gente tem que ter a noção, e isso eu já passei aqui para os ouvintes da radioacústica, o nosso pulmão atinge a sua maturidade, ou seja, a sua plenitude, por volta dos 23, 25 anos de idade. Com 25 anos de idade, o nosso pulmão atingiu a sua plenitude, ponto. Tudo que nós fizemos para prejudicar este pulmão do 0 aos 25 anos de idade vai ter repercussão no futuro próximo. O que eu quero dizer com isso? Se o meu filho, se o meu neto é um asmático e eu trato a asma dele exclusivamente com broncodilatador, por exemplo, salbutamol, eu usar um salbutamol apenas quando ele tiver sintomas, eu vou deixar essa doença agindo, vou deixar o processo inflamatório agindo e só vou tratar os sintomas dele. Ou seja, ele está com falta de ar, eu uso o broncodilatador. Ele está com chiado no peito, eu uso o broncodilatador. Com esse processo inflamatório atuando durante décadas, eu posso ter um remodelamento brônquico e o meu filho, que até então tinha asma brônquica, ele passa a ser, num futuro próximo, que eu quero dizer, com 35, 40 anos de idade, um paciente que tenha DPOC. Ele era um asmático e, devido ao tratamento incorreto, hoje ele se tornou um paciente com bronquite crônica. Já o paciente com DPOC, se eu não trato ele de maneira adequada, o que eu começo a ter é ter visitas frequentes à emergência, internações recorrentes, o que nós chamamos de exacerbações, e as exacerbações, a gente sabe hoje, é o pior fator prognóstico para uma futura reinternação. E isso, consequentemente, traz perda de função pulmonar e uma menor sobrevida desses pacientes. Eu vou ter uma abreviação da vida do meu paciente com DPOC. Resumindo, se a gente tratar de maneira adequada esses pacientes, eu vou evitar problemas e eu vou aumentar a vida destes pacientes. Bom, só para a gente complementar, eu queria trazer a público um diálogo que nós estávamos tendo aqui fora do ar, que eu acho de grande importância, porque as pessoas muitas vezes o que falta é uma orientação sobre onde buscar o atendimento médico em diversos casos, né? O próprio Hospital Nossa Senhora Aparecida já realizou campanhas há um tempo atrás, deixando bem claro que o hospital ele está disponível para assuntos de urgência e emergência. E as pessoas, às vezes, estão com uma diarreia, estão com algum outro tipo de sintoma já há bastante dia,
bastante dias, ao invés de buscar o atendimento nas unidades de saúde, ao invés de buscar o atendimento de outras formas, acabam buscando a urgência e emergência, causando superlotação dessas emergências nos hospitais. Isso não é algo que acontece só em Camaquã, mas a gente vê que falta um pouco de informação para esses pacientes, para buscar o atendimento no lugar correto. Ótimo. Gil, exatamente. Hoje, por exemplo, na equipe que nós temos no Hospital Nossa Senhora Aparecida, e aqui eu vou estar falando de uma época na qual eu tinha mais convivência dentro da emergência, geralmente era uma equipe provida de 2 médicos. Então imagina se esses 2 médicos estão atendendo um caso de um atropelamento ou de alguma doença clínica, como um infarto agudo do miocárdio, um paciente que chegou com convulsão, ou uma crise asmática aguda severa, que esse paciente vai ser entubada. Isso demanda um tempo dessa equipe médica, um tempo da equipe de enfermagem muito grande. Agora, tu imagina se junto com isso daí, chega aquele paciente que está com diarreia há 5 dias, se chega aquele paciente que tem uma dor nas costas há 2 semanas, ou aquele senhor, aquela senhora que tem aquele problema na perna, aquelas pernas que doem, que está doendo muito, mas isso já vem há 3, 4 semanas, há mais de 1 mês, isso vai se acumulando lá fora. Então, todo o tempo que a equipe médica ia disponibilizar para atender realmente aquele caso que está cursando com risco de vida, aquele paciente pode vir a óbito se a gente não se dedicar ali. Eu preciso, além disso, estar me preocupando com casos que não vão levar ao óbito naquele momento, que é o caso que a gente citou, N casos, né? Que é o caso de crianças que estão com resfriado, que é o caso de crianças que estão com febre há 2, 3 dias. Isso é caso que a gente precisa levar ao posto de saúde, que tem uma equipe maior de médico e tem uma disponibilidade de tempo maior. O que a gente está conversando, eu e você aqui, Gil, é tentar otimizar esses tratamentos. Quanto mais a equipe médica de enfermagem tiver tempo para se dedicar àquele caso, que realmente, se não tiver uma dedicação, esse paciente vai vir a óbito, né? Que é casos de doenças cardíacas, doenças respiratórias, um diabetes mellitus descompensado com cetoacidose diabética. Então, esses casos, os médicos precisam dar toda a sua prioridade, assim como a equipe de enfermagem. E todos os outros casos, que já são casos que já vêm de alguns dias, algumas semanas, esses casos precisam ser direcionados a um posto de saúde. O médico do posto de saúde vai solicitar um exame, ele vai voltar no dia seguinte ou nos próximos dias com o resultado desse exame para se chegar a um diagnóstico. Ou seja, nós temos tempo para se fazer esse diagnóstico, diferentemente do caso desses que a gente citou. Naquele momento desses casos graves, os médicos e os enfermeiros precisam estar dando suporte às questões vitais. Melhorar a pressão desse paciente, fazer com que esse paciente respire, e isso às vezes tu precisa entubar esse paciente, colocar esse paciente na máquina para respirar, e isso demanda muito tempo.